Bom dia, tudo bom, sexto ano, joia? Vamos então para a nossa semana 3, né, do ensino de artes, né? Então hoje nós vamos falar sobre as funções do teatro. Já estudamos até muitas partes sobre as funções do teatro, né? Então vamos dar continuidade, né? Então vamos falar aqui sobre a breve apresentação que temos aqui, que desde a pré-história já tinham indícios, né, do homem já mexer com teatro. E isso se dê, geralmente eles faziam com representações, com gestos, com cenas assim para caça, né? Utilizavam bem para a forma de comunicação, mas eles imitavam gestos dos animais, né? E cenas de caça. Isso ele já diz que já desde a pré-história já existia essa espécie de teatralidade. E também até hoje, se nós pegarmos as tribos africanas ou as tribos indígenas ainda, muitos fazem ainda esse estilo, né? Tanto que por isso que os cientistas, eles ainda, os pesquisadores, ainda tiram essas definições sobre o homem da pré-história, né? Porque às vezes eles voltam a um pouco mais por pesquisas dos vestígios que essas pessoas deixavam, né? E também fazendo comparações, né? Então, agora nós podemos falar onde nós temos mais influência hoje atual, o nosso teatro, né? O teatro até o ocidental, é na Grécia, né? Então, o teatro surgiu a partir de celebrações do deus Dionísio, tá? O deus Dionísio, ele era meio que um deus o que seria da farra, né? Ele gostava muito de farra, então de festas. Então é o deus Dionísio, né? Que mais tarde desempenhou aí tá aqui uma função social e cívica, né? A partir da celebração. Então primeiro começou como celebração para o deus Dionísio e depois passou por uma função mais social, assim, da sociedade, né? Do povo. O povo começou a ter gosto mais pelo teatro, não para celebrar uma divindade, mas sim para ir por gosto, né? Por questão de querer ir, né? Então tá aqui, ó, vamos continuar. As peças eram apresentadas em teatros ao ar livre, né? As arenas e as acústicas desses teatros ainda hoje é impressionante. É porque eles faziam muitos teatros, essas arenas. Eu vou pegar aqui um exemplo. Isso aqui, gente, é um diagrama, tá? Que nós temos até na nossa apostila. Então eles pegam aqui, ó. Naquela época não tinha a caixa de som, né? Não tinha lá o amplificador. Então eles construíam um teatro, principalmente esse estilo aqui, ó, de 3/4 de círculo, semicircular, né? Era igual uma arquibancada. Então ele tinha um formato cônico, né? Ele dava aquela espécie de cônico. É igual quando nós chegamos à boca assim, ó, e não aumenta um pouco a nossa voz, ela aumenta, ó, tá vendo? Ó, se vocês pegarem um copo, se vocês colocarem um som, eu vou dar uma explicação aqui. Vou pegar uma música. Vocês desculpem aqui que é tudo a gente faz na hora mesmo, é para explicar, né? O máximo que eu puder explicar a vocês, eu vou explicar. Então, um pouquinho aqui. Eu vou achar uma música. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Olha o som da música, ó. O som aqui eu posso aumentar ela no volume aqui, né? Mas se nós fizermos isso, ó. Então, ou seja, o que impressiona o pessoal até hoje é porque você pode chegar a sua voz. É igual pegarmos um cone, né? Às vezes você já viram, a pessoa pega um cone e grita, ô, oh! Vai falando assim, né? Enrola em cone, vai falando. É a mesma coisa. O teatro, eles eram semicirculares. Então,
como ele tem essa parte semicircular, ou algumas partes assim dos teatros gregos sempre eram dessa formato, assim, tipo uma arena, né, circular, ou semicírculo, geralmente semicírculo, e ela era inclinada. Então a pessoa ela vai falando assim embaixo ali, e o som dele vai transmitindo como se fosse uma caixa acústica natural, né? Tanto que teatro, por muito tempo, até hoje tem teatros que são assim, né? Possuem uma certa caixa acústica, né? Então, apenas os homens que representavam na época, né? Então, apenas os homens que faziam o papel dos atores. Inclusive, até se tivesse uma cena que tinha que aparecer uma mulher, não era uma mulher, era um homem que ele se fantasiava de mulher, né? E usavam, todos eles usavam máscaras, né? As máscaras que eles utilizavam era nesse estilo aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo eles utilizavam máscaras, eram bem o teatro grego não tinha aquela caracterização de um cidadão grego real, normal, eles não fazem igual no teatro moderno, né? Eles eram é, bem caricatos assim, né? Eles usavam máscara, então se fosse fazer uma mulher, era um cara utilizando uma máscara de mulher, né? Igual tem aqui uma máscara, e geralmente eram adornos, adereços muito pesados que eles utilizavam, né? Então tá aqui, ó. Os atores usavam ainda os coturnos. Coturnos para a gente lembrar é como se fossem umas botas, né? Sapatos de plataformas, né? Que deixavam eles muito altos. Então os coturnos era tipo não é como um coturno, uma bota de soldado, mas era um sapato plataforma, era uma bota plataforma, ou seja, eles ficavam altos em cima de um sapato plataforma, né? Perucas extravagantes e cores, né, de cores, assim, aquelas cores bem coloridas mesmo. E era preciso que se afastasse ao máximo de figuras cotidianas. Então, tipo assim, eles nunca ficavam parecidos com uma pessoa do dia a dia. Tipo, eles iam extrapolar mesmo, fazer uma maquiagem pesada, né, uma máscara toda pesadona. Tipo, você não reconheceria que é um cidadão, né? Aqui eram as máscaras. Então nós temos na Roma Antiga também, que teve muita influência da Grécia, né? Eles também adotaram o teatro também, só que eles também fizeram modificações estruturais, como o surgimento de arcos e abóbadas, né? Na parte de estrutura do teatro, né? E a temática deixa de ser religiosa e passa a valorizar mais o entretenimento, como as lutas de gladiadores. Aqui é o seguinte, aqui mistura, né, gente? Aqui dá uma misturada. O que que acontece? Na Roma Antiga, tinham os gladiadores, tá? Só que os gladiadores eram batalhas ali, que eles faziam muito teatro ali no Coliseu ou nos Circos Máximos. Era o nome dos circos romanos da época, né? Só que quando fala também de entretenimento, é por quê? Porque o pessoal gostava muito de luta de gladiadores. É como se fosse o UFC da época, né? A luta, era aquelas lutas de arena, igual hoje você vê os campeonatos de UFC. Naquela época o pessoal gostava dos gladiadores. E os pessoal do teatro, eles faziam muita sátira aos gladiadores. O pessoal do teatro buscava fazer entretenimento ali, teatro contando a história desses gladiadores, que também eles lutavam mesmo de verdade, né? Eram lutas, né? Eram até mortais, só que a outra parte, o pessoal do teatro, fazia porque era o entretenimento, era o que dava o que seria o ibope, a audiência da época, né? Que eram os lutadores, então o teatro foi adaptando mais para o povo, né? E deixando questão religiosa de lado. Agora, na Idade Média, né, que depois que acabou a Roma Antiga, a Grécia Antiga, né, e agora você está na Idade Média na Europa, né? Você vê que a linguagem teatral, está dizendo aqui que ela foi banida, mas eles pegaram certas práticas do teatro e passaram a utilizar elas de forma religiosa.
tá? Para ensinar. Por exemplo, vai ensinar os 10 mandamentos, fazem um teatro ensinando sobre os 10 mandamentos, fazem um teatro assim, ensinando é igual quando nós vamos na igreja, não tem um teatrinho lá que faz, contando uma história da vida de Cristo. Era mais ou menos o foco. Na Idade Média não se permitia fazer outro tipo de história teatral a não ser religiosa, né? Então, diferente depois, passa outro tempo, né, do teatro medieval, que ele tinha um caráter mais religioso, no Renascimento, aí começa a surgir o caráter cômico, ou seja, começa a voltar, o Renascimento é igual o nome fala, renascer, ou seja, eles começam a explorar de novo o que os gregos faziam, o que os romanos faziam. Então eles começam a voltar, só que não é copiar totalmente o que eles faziam, mas sim pegar os elementos. Por exemplo, os temas de caráter mais engraçado, drama, né? Histórias com pessoas diferentes, né? E aí também surge a comédia dell'arte, né? Que eles falam aqui, ó, tá aqui, surge também a comédia dell'arte. Comédia dell'arte, gente, eu já falei com vocês em outras vezes, que é aquela comédia que ela lembra muito esses programas. Sabe o programa igual Praça é Nossa? Falando assim, só para vocês entenderem melhor, para não ficar. Comédia dell'arte é como se fosse aquela. Tipo, a Praça é Nossa. Chega lá, tinha os personagens. Então eles tinham um personagem que era o Dottore, tinha a Colombina, tinha vários outros tipos de personagens ali, que agora até eu não lembro, porque eles têm muitos nomes italianos, mas tinha Dottore, tinha Colombina, então eles eram os mesmos personagens que às vezes o artista ele ficava interpretando a vida inteira o mesmo personagem. Então eles faziam muito papel cômico no teatro, muitas coisas engraçadas. Então com o tempo, assim, por isso, com o Renascimento vai surgindo também outras peças de tragédias e comédias. A tragédia, gente, é aquelas histórias que tem um final triste, tá? Eu tô falando resumido, eu sei que alguém vai falar, mas só para você já ir pegando. Tragédia é final triste, igual história do Romeu e Julieta, né? Macbeth, né? Agora, as comédias já são histórias que têm finais felizes. Elas podem ser engraçadas, né? Tanto que nós lembramos, quando eu falo comédia, você lembra que é algo para rir. Sempre a gente lembra. Mas comédia para os antigos são histórias que têm um final feliz, sabe? É um final assim que se resolve o problema e não tem um final trágico, né? Igual a tragédia. A tragédia é um final trágico, um final triste. Tanto que eu tenho meu livro aqui, eu tenho um livrinho meu aqui de comédias latinas, né? E não é comédia de rir. Você pegar aqui o livro, você vai ver que são histórias que têm um final feliz. Mas esses livros de comédia não é para rir, né? É que tem. Quando você diz. Para os antigos, tá, pessoal? Estou falando para os antigos. Quando você se refere a comédia, é história com finais que são finais felizes. Aí são comédias. Finais quando é uma tragédia, são finais tristes. Né? Até spoiler a gente já ganhava, né? Ah, vou ver uma comédia. Você já sabe que é um final feliz. Ou outro vai ter um final triste, né? Então, nós temos William Shakespeare, né, que é um dos que é grande, um dos grandes aí que trabalhou no teatro renascentista, né? Ou seja, renascentismo de renascer, voltou a explorar essa cultura grega e da Grécia antiga, né, romana, que ressuscitaram, né, de novo essa cultura grega com foco nos gregos, né? Então eles têm aqui a Megera Domada, já é uma comédia. Então tem aqui, ó, as peças do Shakespeare, ó, marcaram decisivamente o período das mais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet. Esses três aqui são tragédias, tá, pessoal? A Megera Domada e Sonho de uma Noite de Verão, eles são comédias. Sonho de uma Noite de Verão é comédia porque ele tem um tom, umas coisas engraçadas, né, que particularmente eu acho engraçado, mas tem um final feliz. A Megera Domada também, tá? Ele lembra mais seria aquela uma novela. Eu não, vocês são muito novos, mas talvez os pais de vocês vão lembrar.
chamado O Cravo e a Rosa, né? Tinha uma novela que tinha um Petrúquio, a Catarina. Então, ele é baseado na A Megera Domada. Então, é uma comédia. Tem cenas engraçadas? Tem. Mas a ideia da comédia é que o final é feliz. É um final feliz, tá? Eu gosto de explicar isso, que vai ajudando vocês a entenderem. Nos dias de hoje, o teatro não para de mudar, fazendo com que cada dia se torne mais importante para a população. Sim, hoje em dia o teatro ele é mais livre, né? Hoje você tem várias formas de executar o teatro. Hoje você tem é, é, uma gama criativa muito maior para se trabalhar com teatro, né? Porque principalmente pela liberdade que hoje nós temos. Então você quer fazer comédia, tragédia, quer fazer uma releitura de Hamlet, tudo hoje você tem mais liberdade, né? Não segue mais aquela ordem, tem que ter, né? Claro, você pode fazer as coisas com a ordem, mas também se alguém quiser fazer algo mais contemporâneo, pode, né? Então também passou a ser representada em local fechado, né? Porém, né, eles falam que passou a ser representada em local fechado, o que lamentavelmente se tornou para uma parte minoritária. Gente, eu falo o seguinte: ele está certo, sim, que o teatro, os grandes teatros, as grandes companhias de teatro, fazem algo mais fechado, que você tem que ir lá pagar, né? Mas também existem os teatros ainda ao ar livre. Aqui em Cataguases, por exemplo, eu não posso falar o resto do país, mas antes da pandemia, sempre tinha ali na Chácara Catarina, né? Às vezes eu ia no Vila Reis, tinha um final de semana, você ia lá passear, tinha sempre uma companhia de teatro fazendo ali, com foco assim mais na comédia, né? Com as coisas assim mais ali de sketch, né? Que eles falam, sketch é cena ali de comédia ali, né? Uma piada ali, mas muito bons. Então, isso aqui não é totalmente que a grande maioria passou a ser em local fechado. Existem os muito atores, né, que fazem isso, mas de forma aberta também. Existe, até nas escolas, né? O teatro está vivo ainda, né? Atualmente o teatro pode ser encontrado em vários lugares, né? Apresentando em suas variadas vertentes, igual eu falei com vocês, né? Existe o teatro amador, o profissional, o educacional, o comercial, entre outros. Cada um deles possui um objetivo bem definido e características próprias, né? Então tá, o teatro, através da arte, a sociedade é estimulada tanto a exercer um olhar crítico e curioso, quanto a estreitar as relações coletivas. Sim, porque o ator, falando uma coisa aqui, o ator ele atua, né? Lógico. Ou seja, ele faz às vezes um personagem para criticar a sociedade, né? Então, muitas peças teatrais, às vezes elas são criadas igual a comédia dell'arte. A comédia dell'arte que eu falei, que é tipo uma Praça é Nossa, um programa de comédia que você vê na TV, eles também faziam muitas críticas à sociedade local da época por meio da caricatura, né? Por meio ali de algo que acontecia ali. Tanto que tem o Dottore, né? Que usa uma capa preta, uma roupa lá que eram os estudantes, né? Por quê? Porque é a crítica aos estudantes da época lá que eles faziam. Eu acho que eles se achavam muito mais sábios, mas aí eles mas eles eram charlatões em certa forma. Então eles faziam essa piada, chamando esses estudantes de charlatões lá, de alguma crítica que eles faziam, né? E isso eu lembro muito bem que eles faziam isso. Então, eu espero que eu tenha ensinado vocês um pouco aqui, mas eu estava esquecendo aqui, eu quero mostrar a nossa tabela aqui, ó. O que temos de profissional? Eu quero mostrar isso aqui, pessoal, porque a gente às vezes não vê isso muito sempre aqui, tá? Deixa eu ver aqui, fazer um afastado aqui. Ó. Eu espero que estejam todos conseguindo ver aqui, que eu acho que minha cabeça deve estar... Eu espero que não. Mas vamos aqui. Ó, nós temos o ator, né? Dos profissionais, você tem um ator, nós temos o diretor,
né? O ator, né, são ali os que vão estar no palco, né, gente? O diretor, ele faz a direção, eles fazem um ensaio e ele vai direcionar como ele quer que saia a peça, né? Temos o iluminador, que cuida da luz, né? O sonoplasta, que cria dos efeitos sonoros, né? O figurinista cuida das roupas. E o cenógrafo cuida do cenário, ou seja, onde vai ficar a cadeira, uma mesa, se o fundo vai ser, se o teatro, se a história for passar numa praia, aí ele vai pôr um fundo de uma praia, ou coisa ali, ou se vai passar na cozinha da casa depois na cena, aí ele que vai cuidar dos objetos que vai ficar ali, né? E o figurinista vai cuidar da roupa dos artistas, né? Sonoplasta do som, né? No teatro, então, nós temos o que eu tinha mostrado para vocês. O 3/4 de círculo, isso aqui, gente, é tudo teatro de arena, tá? É aquelas... Imagina uma arquibancada, tá? Isso aqui, ó, é só pra gente aprender melhor. Tá vendo isso aqui? Ó. Isso aqui é onde fica o artista. E aqui é a arquibancada. E essa arquibancada, ela é, né, ela é alta, né? É aquela arquibancada que o pessoal ficava ali todo mundo vendo e dá aquele efeito de som, o som que eu mostrei a vocês, né? Então aqui, tudo isso aqui, ó, é aqui de novo. Aqui ficavam os artistas e aqui é a arquibancada, ó. Arquibancada, tá? Triangular. Semicírculo também, ó. E a arquibancada aqui. Eu gosto de fazer isso para vocês entenderem melhor, ó. Quadrado. Tá vendo? A arena quadrada aqui, arquibancada, ó. Tem o ovalado, né, que é mais ovalzinho, né, não é bem circular. Tem o defasado, esse aqui eu achei engraçado o nome, né, que defasado lembra coisa que já antiga. Pode ser até que o defasado seja uma versão antiga, né, quando a pessoa fala, isso já é defasado, né. Isso é eu especulando, eu achando, pode ser que sim. Então aqui fica esse tipo aqui que eu não vejo mais. Pode ser por isso mesmo, ó. Que ele pega aqui uma arquibancada, tá vendo? Ó? Pode ser aqui que eles conseguiram até uma acústica boa, tá vendo? Porque aqui, ó, tem um trabalho aqui, cônico aqui. Que eles falam que o som ainda deixa muitas pessoas que ainda vão nas ruínas desses lugares, ainda ficam assustados que o som é muito bom para quando fala aqui, né? Então acredito que seja por isso. E tem o circular, tá vendo? O círculo e as arquibancadas aqui do lado, né? Então vamos ver os tipos de teatro e o gênero, né? Então, aos tipos de teatro, ó. Tem de tragédia, comédia, musical, né? Igual nós falamos aqui. Musical, né? Que o artista geralmente ele vai cantando, tem a cena, igual como se fosse a ópera, né? Teatro de rua, pantomima, máscara, bonecos e sombras. Os bonecos, eles difundem aqui, ó, os fantoches, as marionetes e mamulengo. Mamulengo, gente, é porque eles colocam aqui, ó, se vocês repararem que o mamulengo, ó, o artista, ele coloca a mão, ele controla o boneco assim, ele coloca a mão dentro dele, tá? Ele coloca, por isso que é o mamulengo, porque ele fica mole assim, que tem que ter a mão mole. Por isso que eles falam mamulengo, lá no Nordeste tem esse nomezinho, aí pegou aqui. As marionetes, aqui eles estão dizendo que é por cordas, mas geralmente os fantoches e as marionetes costumam ser sinônimo, tá? Mas as marionetes, no caso aqui, ó, e o fantoche. Mas é o fantoche e a marionete costumam ser similares, tá bom? E eu arrisco dizer também, eu falo mamulengo também, só que o mamulengo, a diferença dele é que a pessoa controla ele por baixo, mas ele não deixa de ser um fantoche, né? São nomes distintos, né? Um leva fio, o outro não tem fio, tá? São os tipos de boneco. Cada um, eles devem ter um significado mais específico, mas quando eu li o mamulengo, marionete, fantoche, são os bonecos. Isso não tem como se distinguir. Só que o que eles querem dizer aqui, ó, que marionetes é por base de fio, o mamulengo, que eu falei, é a mão que você coloca, e
O fantoche, ele também é mão. Você põe a mãozinha assim, ou às vezes controla as costas dele e a boquinha dele. Quase igual o mamulengo também, né? Então, este é o mapa que eu queria mostrar para vocês, né? Lembrando que comédia, né? Comédia não queria dizer antigamente que é coisa só de rir. Comédia também é histórias com finais felizes, né? Então agora vamos ver os exercícios, ó. Aqui, ó, o diagrama que eu mostrei. Gente, a maioria dessas atividades ó, eu vou ler para vocês, tá? Por que é possível concluir que na pré-história a arte do teatro já existia? Bem, praticamente está aqui no início, né, gente? Né? Já acontecia, já a gente falou, eu falei. Eu não gosto de falar assim na hora, porque senão fica tá muito fácil, né? Qual deus da mitologia grega está relacionado com festas e diversões? Eu falei, tá muito fácil. Que elemento o primeiro ator utilizou em cena? Tem lá, ó, uma dica. Os gregos utilizavam o quê? Essa eu vou dar uma dica, né? Você já assistiu alguma peça teatral? Vocês ou você assistiu alguma peça teatral? Né? Se sim, conte-nos como foi. Ou seja, para você contar, como é que foi? Ah, eu vi sim, vi uma peça na escola, ou vi uma peça na igreja. Você pode me falar. Caso ainda não tenha assistido, isso é se você não assistiu. Como você imagina que seria presenciar uma peça? Qual local? Qual estilo de peça? Na verdade, a número 4 é uma pergunta simples. Se você viu, para você contar como foi que você viu, o que tinha na peça, o que era. Se você nunca viu uma peça teatral, é você contar o que você acha que seria o que teria nessa peça teatral. Tá bom? Agora 5. Vamos pensar em assuntos atuais. Ou seja, assuntos que estão acontecendo hoje em dia, né? Você vai pensar em um roteiro para uma peça teatral, onde contará algum fato sobre o acontecimento no Brasil, né? Então, ou seja, aqui na história está dizendo que vai ser um roteiro que vai ser sobre um fato que acontece no Brasil. Primeiro, crie o personagem principal, né, através de um desenho. Lembre-se de adorná-lo e dar um nome para ele. Ou seja, você vai fazer um desenho, gente. Pode ser um desenho de. Vocês podem pôr uma roupinha, né? Pode ser um desenho, um boneco palitinho, tá? Quando eu tô falando assim, porque às vezes tem pessoa que não sabe desenhar, vai falar, meu Deus, eu não sei desenhar. Eu falo, não. Faz um boneco, palitinho, uma roupinha, põe a roupinha que você acha que ele deveria ter, tá? Faz um bonequinho, tá? É bem tranquilo. Lembre-se de adorná-lo, dar um nome para ele. Ou seja, você vai dar um nome para ele. Se você quiser chamar ele, por exemplo, eu não vou ser muito criativo, eu vou falar Bruno, meu nome. Aí põe lá, eu desenhei o Bruno e vou adornar. Quando falar adornar, gente, é pôr a roupa nele. Às vezes você vai fazer se é uma história da atualidade, você pode pôr ele com roupas atuais de agora. Você vai falar, vou pôr o Bruno, ele usa uma camiseta preta. Vou pôr uma bermuda azul nele. E ele usa um boné. Tá certo. E põe lá, o nome do personagem é Bruno. Entendeu? É isso, não é nada difícil. Qual seria o tema abordado? Aí, a segunda parte, você vai escrever o tema. Qual o tema? O que está acontecendo hoje na atualidade? Tem tanta coisa, né? No Brasil, você pode falar por exemplo, o caso do coronavírus, né? Da Covid, a pandemia. Estou dando um exemplo. Tem vários outros casos no país, mas essa é a mais marcante. Um exemplo seria pandemia, né? O tema abordado seria a pandemia. E qual seria o título do espetáculo? O título seria, sei lá, a
É porque eu tô tentando aqui, mas não dá muito. Eu tô querendo fazer entender aqui. Pode ser assim, a pandemia no Brasil, um exemplo, né? Ou pode ser até um outro nome mais criativo. Pode ser assim, igual aqueles títulos de filme, né? Que a pessoa fala assim, porque geralmente o título ele não quer dizer que precisa ser algo assim. O tema seu vai ser a pandemia, mas às vezes podia ser assim, é, por exemplo, tem um filme que eu lembro que o nome dele era chamava assim Andrômeda. Eu acho que era o mistério de Andrômeda e era um vírus, né? Então era um ataque de um vírus mortal. Aí o nome dele era o mistério de Andrômeda, porque o vírus tinha saído, acho que da esfera terrestre, ou da esfera terrestre, tinha saído de outro planeta, caído no planeta Terra. Era como se fosse um satélite, né? O satélite da Terra caiu, então eles chamaram de Andrômeda. Eu acho que era uma sonda que estava em Andrômeda. É um filme antigo. Então, por exemplo, a história, por exemplo, do Covid, da pandemia que eu falei. Você poderia, assim, colocar assim, pandemia, vamos supor, pandemia, né? O Brasil tem que acordar. Um exemplo assim, o Brasil tem que acordar. Vamos supor que o título seria O Brasil tem que acordar. Ah, qual é o tema abordado? Ah, o tema é a pandemia, Covid-19. Estou dando outro exemplo, tá, gente? Pode ser outros temas. E a Covid-19? Então, o que, que ia acontecer ali, né? Então, é o desenvolvimento. Mas vocês só vão fazer isso. Vocês vão dar um tema, um título, o espetáculo e vai desenhar um bonequinho, tá bom? Então é muito tranquilo, tá? E é só esse exercício. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Vocês podem fazer isso no caderno de vocês, tá muito tranquilo aqui, né? Então, bons estudos, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, estou no Facebook, tá bom? Então, mais uma vez, bons estudos e fiquem com Deus.